Nunca esperei encontrar a minha chefe, a mulher que tornou a minha vida num inferno durante 3 anos, a soluçar à porta do meu prédio às 2 da manhã com o rímel a escorrer-lhe pelo rosto. Mas o que aconteceu na manhã seguinte mudaria as nossas vidas para sempre. Miguel Santos olhava para o telemóvel, o polegar a pairar sobre o botão de recusar. Era a 5ª chamada da sua chefe nos últimos 20 minutos. Normalmente, teria ignorado sem pensar 2 vezes, especialmente numa sexta-feira à noite, quando finalmente tinha algum tempo precioso com a filha. Mas algo parecia diferente naquela noite. Pai, quem está sempre a ligar? Perguntou Beatriz, de 8 anos, levantando o olhar do livro de colorir espalhado pela mesa de centro da sua pequena sala, no bairro Alto. É só do trabalho, querida, respondeu Miguel, forçando um sorriso. Nada importante. O telemóvel vibrou outra vez. Desta vez não era uma chamada, mas uma mensagem de texto. Por favor, ajuda. Estou em apuros. Miguel suspirou, passando a mão pelo cabelo castanho despenteado. Catarina Mendes, a sua chefe na agência Santos em Filhos, sem qualquer parentesco com ele, como ela fazia questão de lembrar a toda a gente, era conhecida pelo seu temperamento frio e exigências irracionais. A mulher tornara a sua vida miserável desde que ele começara a trabalhar lá há 3 anos. Especialmente depois de se ter tornado pai solteiro quando a mulher o abandonou. As noites intermináveis, o trabalho aos fins de semana, as críticas constantes, tudo isto enquanto ele lutava para criar Beatriz sozinho. No entanto, algo naquela mensagem mexeu com ele. Talvez fosse o simples por favor que Catarina nunca usara antes. Adê, Fernanda vai ficar contigo um bocadinho, disse Miguel a Beatriz, já a marcar o número da vizinha. O pai precisa de ajudar alguém. 30 minutos depois, Miguel estacionou em frente ao Velvet Lounge, um bar sofisticado no Chiado, onde muitos dos seus clientes gostavam de fechar negócios. Através da janela, conseguia ver Catarina sentada sozinha ao balcão. A sua postura, normalmente perfeita, estava curvada enquanto discutia com o barman, que parecia estar a segurar as chaves do seu carro. Quando entrou, a cena tornou-se mais clara. Catarina estava visivelmente embriagada, a sua blusa de marca manchada com o que parecia ser vinho tinto, o cabelo normalmente impecável a soltar-se do coque apertado. Estou bem para conduzir, insistia ela, arrastando as palavras. Sabe quem eu sou? Posso comprar este estabelecimento todo. Minha senhora, já lhe chamei um táxi, respondeu o barman com firmeza. Não lhe vou devolver as chaves. Miguel! Exclamou Catarina quando o viu, o rosto a iluminar-se com um alívio inesperado. Diga a esta pessoa quem eu sou. O barman olhou para Miguel com as sobrancelhas levantadas. Conhece-a? É a minha chefe, admitiu Miguel. Eu levo-a para casa. O que Miguel não sabia enquanto ajudava Catarina a entrar no carro era que do outro lado da rua, um dos seus maiores clientes estava a observar toda a cena. Um cliente que estivera a considerar retirar a sua conta de vários milhões de euros depois de Catarina ter sido particularmente dura durante a reunião daquela tarde. E o que Catarina não sabia era que Miguel acabara de sacrificar a única noite daquele mês que planeara usar para terminar o livro de histórias que estava a escrever para o aniversário de Beatriz. Por que é que me está a ajudar? Murmurou Catarina, enquanto Miguel lhe apertava o cinto de segurança. Sou horrível consigo. Miguel fez uma pausa, considerando a pergunta. Porque é a coisa certa a fazer, disse finalmente. E porque toda a gente merece uma segunda oportunidade. Miguel mal sabia que aquelas palavras ecoariam na mente de Catarina muito depois de o álcool ter passado, pondo em movimento acontecimentos que testariam o caráter de ambos de formas que nenhum conseguia imaginar. A viagem até ao apartamento luxuoso de Catarina na Avenida da Liberdade foi maioritariamente silenciosa, interrompida apenas pelas suas indicações ocasionais e alguns murmúrios incoerentes.
Quando chegaram, Miguel percebeu que teria de ajudá-la a entrar. Ela mal conseguia estar de pé, quanto mais andar. Chaves? Perguntou ele gentilmente. Catarina remexeu na mala de marca antes de produzir um cartão. Enquanto atravessavam o átrio, o porteiro da noite lançou-lhes um olhar conhecedor, que fez as bochechas de Miguel arderem de vergonha. Não é o que está a pensar, começou ele a explicar. Mas o porteiro apenas acenou com um sorriso que sugeria já ter visto tudo. O apartamento de Catarina era exatamente como Miguel imaginara, minimalista, caro e frio. Tudo era branco, preto ou cromado, sem uma única fotografia ou recordação pessoal visível. Parecia mais uma suíte de hotel do que uma casa. Casa de banho, murmurou Catarina urgentemente. Miguel ajudou-a até ao que esperava ser a porta certa. Depois recuou para a cozinha para lhe arranjar água. Enquanto procurava nos armários perfeitamente organizados por um copo, reparou numa única fotografia magnetizada ao frigorífico. Catarina, muito mais nova, com uma mulher mais velha que partilhava os seus traços. Ambas sorriam de uma forma que ele nunca vira a sua chefe sorrir. É a minha mãe, disse Catarina, sobressaltando-o. Ela emergira da casa de banho com um aspecto marginalmente melhor, embora ainda instável. Morreu há 5 anos hoje. E a simples afirmação ficou suspensa no ar entre eles, explicando subitamente tudo sobre aquela noite. Lamento muito, disse Miguel, entregando-lhe a água. Perdi o meu pai quando era novo. Esses aniversários nunca ficam mais fáceis. Catarina pegou no copo, os dedos de ambos roçando-se momentaneamente. Por que é que está a ser gentil comigo? Não tenho sido nada além de cruel consigo. Antes que Miguel pudesse responder, o telemóvel de Catarina tocou. Ela olhou para ele e o rosto empalideceu. É o Ricardo Torres, sussurrou, referindo-se ao CEO do seu maior cliente. Não atenda, aconselhou Miguel. Não no seu estado. Mas Catarina já estava a atender a chamada, mudando instantaneamente para um tom profissional que mal traía a sua embriaguez. Ricardo, que surpresa agradável! Miguel conseguia ouvir a voz zangada do outro lado da linha. Algo sobre comportamento pouco profissional e reconsiderar a parceria. O rosto de Catarina desmoronou-se quando percebeu o que estava a acontecer. Ricardo, por favor, posso explicar? Miguel surpreendeu-se ao tirar gentilmente o telemóvel da mão dela. Senhor Torres, aqui é o Miguel Santos. Peço desculpa pela interrupção, mas a doutora Mendes acabou de receber notícias pessoais devastadoras e estava a tentar processá-las em privado. Estou a ajudá-la a chegar à casa em segurança. Talvez pudéssemos marcar uma reunião na segunda-feira para discutir quaisquer preocupações que tenha. Houve uma longa pausa antes de Ricardo responder, o tom visivelmente mais suave. Miguel continuou a conversa, conseguindo de alguma forma não só acalmar as águas, como também garantir um acordo tentativo para uma campanha expandida. Quando desligou, Catarina estava a olhar para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Salvou a minha carreira, disse ela calmamente. Depois de tudo o que fiz para lhe dificultar a vida. Miguel encolheu os ombros. Como disse, toda a gente merece uma segunda oportunidade. Enquanto ajudava Catarina a ir para o quarto e se certificava de que tinha água e uma aspirina para amanhã, Miguel perguntou-se se ela sequer se lembraria de algo disto amanhã. Na sua experiência, pessoas como Catarina Mendes não mudavam da noite para o dia e certamente não reconheciam momentos de fraqueza. Tenho de ir, disse ele virando-se para sair. A minha filha está à espera. A sua filha, repetiu Catarina, a voz pequena. Beatriz, certo? Aquela cujo recital não deixei que assistisse no mês passado. Miguel ficou surpreendido por ela se lembrar. Sim. Lamento, Miguel, sussurrou Catarina, já a adormecer. Lamento tanto. Miguel não respondeu. Já ouvira pedidos de desculpa de bêbados antes. Raramente significavam alguma coisa à luz do dia. Enquanto conduzia para casa,
O cansaço a instalar-se nos ossos, Miguel preparou-se para a manhã de segunda-feira, quando Catarina certamente fingiria que nada disto acontecera. Era sempre assim que estas coisas corriam. Os poderosos nunca reconheciam os seus momentos de vulnerabilidade perante aqueles abaixo deles. O que Miguel não podia saber, enquanto agradecia calmamente a Adê. Fernanda verificava a sua filha adormecida, era que Catarina Mendes estava acordada na sua cama, a olhar para o teto, a tomar uma decisão que transformaria ambas as suas vidas. A manhã de segunda-feira chegou com o caos habitual de uma casa de pai solteiro. Cereais entornados, trabalhos de casa desaparecidos e uma corrida de última hora para apanhar o autocarro da escola. Quando Miguel chegou ao escritório, já estava exausto. E o dia nem sequer começara propriamente. Preparou-se ao aproximar-se do escritório de Catarina, esperando ou fria indiferença ou hostilidade aberta. O que não esperava era encontrá-la à espera junto à sua secretária com 2 cafés. "Bom dia, Miguel", disse ela, a voz sem o seu habitual tom cortante. "Trouxe-lhe café preto com açúcar, certo?" Miguel olhou para ela por um momento sem palavras. Em 3 anos, Catarina nunca se lembrara de como ele tomava o café, quanto mais trazer-lhe algum. "Obrigado", conseguiu dizer, aceitando o copo cautelosamente, como se pudesse ser algum tipo de armadilha. "Gostaria de falar consigo no meu gabinete quando tiver um momento", continuou ela. O seu tom habitualmente autoritário, suavizado em algo quase parecido com um pedido. Enquanto Miguel a seguia, reparou que o escritório estava a fervilhar com sussurros confusos. Catarina Mendes a trazer café a um funcionário. Algo estava definitivamente errado. Uma vez dentro do gabinete, Catarina fechou a porta e virou-se para encará-lo. Parecia diferente de alguma forma, ainda impecavelmente vestida num fato talhado, mas havia algo nos seus olhos que não estivera lá antes. "Lembro-me de tudo sobre sexta-feira à noite", disse ela sem preâmbulos. "Quero que saiba isso." Miguel mudou de posição desconfortavelmente. "Realmente não é necessário." "É necessário", interrompeu Catarina. "Ajudou-me quando tinha todas as razões para não o fazer. Protegeu a minha reputação com o Ricardo Torres. Foi gentil quando não tenho sido nada além de cruel consigo." Ela moveu-se para a secretária e pegou numa pasta. "Estive a rever o seu processo durante todo o fim de semana. Tem sido consistentemente um dos nossos melhores profissionais. Apesar de eu ter negado os seus pedidos de horário flexível, ter-lhe passado à frente para promoções 2 vezes e geralmente ter-lhe dificultado a vida." Miguel não sabia o que dizer. Esta não era a Catarina Mendes que conhecia. "O meu comportamento tem sido indesculpável", continuou ela. "Profissional e pessoalmente. Tenho descarregado a minha própria dor nos outros, especialmente em si, e isso acaba hoje." Ela entregou-lhe a pasta. Lá dentro estava documentação para uma promoção a diretor criativo sênior, uma posição 2 níveis acima da sua atual. "Isto vem com um aumento salarial de 40% e horário flexível", explicou Catarina. "Vai reportar diretamente a mim, mas terá autonomia sobre os seus projetos e o seu horário." Miguel olhou para os papéis incrédulo. "Por quê?" A fachada profissional de Catarina rachou ligeiramente. "Porque merece. Porque tenho estado a castigá-lo por ter o que eu perdi. Uma família que precisa de si." Pela primeira vez, Miguel viu Catarina como uma pessoa, em vez de apenas a sua chefe tirana. "A sua mãe", disse ele suavemente. Catarina acenou com a cabeça, virando-se para olhar pela janela. "Ela era tudo para mim. Quando morreu, atirei-me ao trabalho porque era a única coisa que fazia sentido. Ressentia-me de qualquer um que tivesse prioridades fora deste escritório." Virou-se para encará-lo. "Especialmente você, com a sua filha e os seus constantes lembretes de que algumas coisas são mais importantes do que relatórios trimestrais."
Miguel pensou em todas as vezes que tivera de escolher entre as necessidades da filha e as exigências de Catarina. Todos os eventos escolares perdidos, as histórias para dormir cortadas, os fins de semana sacrificados. Não espero que me perdoe, disse Catarina, mas quero que saiba que não estou a fingir que sexta-feira à noite não aconteceu. Foi um toque de despertar de que precisava desesperadamente. Antes que Miguel pudesse responder, o telemóvel dele vibrou com uma mensagem da escola de Beatriz. O coração dele apertou-se ao lê-la. A Beatriz está doente, disse ele, já a juntar as suas coisas. Preciso de ir buscá-la. No passado, isto ter-lhe-ia valido um comentário cortante sobre prioridades e compromisso. Em vez disso, Catarina acenou. Claro, tire o resto do dia. Precisa de alguma coisa? Miguel fez uma pausa à porta, ainda a tentar processar esta nova realidade. Não, acho que vamos ficar bem. Miguel, chamou Catarina enquanto ele estava a sair. Falei a sério. As coisas vão ser diferentes por aqui. Enquanto Miguel corria para a escola da filha, perguntou-se se esta mudança de coração duraria. As pessoas faziam promessas em momentos de clareza ou gratidão, mas raramente as cumpriam quando o momento passava. O que ele não sabia era que Catarina Mendes passara o fim de semana inteiro a confrontar verdades de que estivera a fugir há anos e que o seu simples ato de bondade abrira uma porta que ela mantivera firmemente fechada desde a morte da mãe. 3 dias depois, Miguel estava a trabalhar em casa, enquanto Beatriz recuperava de uma gripe desagradável quando a campainha tocou. Ao abrir, revelou Catarina de pé desconfortavelmente no corredor do seu modesto prédio de apartamentos, segurando um grande saco de presente e o que parecia ser um recipiente de sopa. Espero não estar a incomodar, disse ela, parecendo descaracteristicamente incerta. Só queria saber como está a Beatriz. E você? Miguel convidou-a a entrar, observando com fascinação, como a mulher que comandava salas de reuniões com autoridade férrea. Agora estava nervosamente na sua sala de estar desarrumada. Trouxe canja, explicou Catarina, estendendo o recipiente. É a receita da minha mãe e alguns livros que pensei que a Beatriz pudesse gostar enquanto está a recuperar. Antes que Miguel pudesse responder, Beatriz apareceu no corredor embrulhada no seu cobertor favorito. Pai, quem está aqui? Perguntou a voz rouca da garganta inflamada. Esta é a doutora Mendes, explicou Miguel. A minha chefe. Os olhos de Beatriz arregalaram-se. A senhora Dragão? Miguel queria que o chão o engolisse. Beatriz... Para seu espanto, Catarina riu. Um som genuíno e caloroso que ele nunca ouvira dela antes. Sim, a senhora Dragão, confirmou, ajoelhando-se ao nível de Beatriz. Embora esteja a tentar muito não cuspir fogo nunca mais. Beatriz estudou-a com uma curiosidade franca que só as crianças possuem. O pai diz que é muito inteligente, mas que não sabe como ser feliz. Miguel fechou os olhos mortificado. Beatriz, isso não é exatamente... O teu pai tem razão, interrompeu Catarina gentilmente. Esqueci-me de como ser feliz durante um tempo, mas estou a aprender outra vez. A simples honestidade desta troca mudou algo na atmosfera. Enquanto Catarina se sentava com Beatriz, ouvindo a menina explicar o enredo do seu livro favorito, Miguel observava um lado da sua chefe que nunca soubera que existia. Mais tarde, depois de Beatriz ter adormecido no sofá e Catarina ter ajudado Miguel a lavar a louça do jantar, outra experiência surreal, sentaram-se à sua pequena mesa de cozinha com chávenas de chá. Obrigado por ter vindo, disse Miguel. Significou muito para a Beatriz. Catarina traçou a borda da sua chávena com um dedo. Tenho pensado muito no que disse sexta-feira à noite sobre segundas oportunidades. Levantou os olhos para ele, vulnerabilidade clara nos olhos. Acha que as pessoas podem realmente mudar, Miguel? Ou apenas nos tornamos melhores a esconder quem realmente somos? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de implicações que nenhum estava pronto para explorar completamente. Acho, disse Miguel cuidadosamente,
que quem realmente somos não é fixo. Somos moldados pelas nossas experiências, escolhas, dor, mas podemos escolher ser moldados de forma diferente. Catarina acenou lentamente. A minha mãe costumava dizer algo semelhante. Antes de ficar doente, era a pessoa mais gentil que conheci. Vê-la sofrer mudou-me. Construí muros para me proteger e não percebi que estava a prender-me dentro deles. Miguel pensou nos seus próprios muros, construídos depois da mulher o ter deixado a ele e a Beatriz. Como ele derramara tudo em ser um bom pai e um funcionário confiável, nunca se permitindo querer mais nada. Talvez ambos tenhamos alguns muros que precisem de cair, sugeriu ele calmamente. O olhar que Catarina lhe lançou então, aberto, desprotegido, esperançoso, fez algo mudar no peito dele. O que nenhum deles percebeu naquele momento foi que a sua história estava apenas a começar. Que a transformação de Catarina não era apenas sobre tornar-se uma chefe melhor, mas sobre redescobrir a pessoa que fora antes de a dor endurecer o seu coração. Que a compaixão de Miguel não só lhe valera uma promoção, mas abrira uma porta para possibilidades que há muito deixara de imaginar para si próprio. Nos meses que se seguiram, o escritório observou com espanto como Catarina Mendes se tornou quase irreconhecível. Ainda brilhante e exigente, mas também justa, solidária e ocasionalmente até gentil. Sussurravam sobre o que poderia tê-la mudado, criando teorias elaboradas que nunca chegaram perto da simples verdade. A verdade era que numa sexta-feira à noite, quando estava no seu ponto mais baixo, Catarina experimentara algo que esquecera que existia. Bondade incondicional de alguém que tinha todas as razões para lhe virar as costas. E, naquele momento, vislumbrara uma versão de si mesma que pensara ter morrido com a mãe. Quanto a Miguel, viu-se a prosperar tanto profissional como pessoalmente. Com a sua nova posição e horário flexível, nunca mais perdeu outro evento escolar de Beatriz. O livro de histórias que estivera a escrever para o aniversário dela não só foi terminado, como, com o encorajamento e contactos de Catarina, estava a ser considerado por uma editora. E se alguém reparasse que a temível Catarina Mendes agora se juntava regularmente a Miguel e Beatriz em passeios de fim de semana, a museus, parques e geladerias, eram sábios o suficiente para não comentar diretamente, pelo menos não onde qualquer um deles pudesse ouvir. 6 meses depois daquela fatídica sexta-feira à noite, Miguel e Catarina sentaram-se num banco do Jardim da Estrela a ver Beatriz perseguir borboletas sob o sol da primavera tardia. Alguma vez pensem como as coisas seriam diferentes se não tivesse atendido a minha chamada naquela noite? Perguntou Catarina. Miguel considerou a pergunta. Às vezes, mas depois lembro-me de algo que o meu pai costumava dizer. Os momentos mais importantes das nossas vidas muitas vezes não se anunciam. Simplesmente acontecem e só os reconhecemos em retrospectiva. Catarina sorriu, observando Beatriz, que agora fizera amizade com outra menina e estava a mostrar-lhe como fazer coroas de malmequeres. O seu pai parece ter sido um homem sábio. Foi? Concordou Miguel. E também teria gostado de si, depois de deixar de ser a senhora dragão. Catarina riu, um som que se tornara maravilhosamente familiar ao longo dos últimos meses. Não tenho a certeza de ter perdido completamente as escamas ainda. Não, admitiu Miguel com um sorriso. Mas agora parecem mais purpurina do que armadura. Enquanto se sentavam em silêncio confortável, Miguel viu-se a pensar na jornada que tinham feito. De adversários a colegas, a amigos, a seja o que for que estavam a tornar-se agora. Algo que nenhum deles pusera em palavras ainda, mas que pairava no ar entre eles durante momentos tranquilos como este. O que Miguel não sabia era que Catarina passara a noite anterior a olhar para a fotografia da mãe, tendo uma conversa há muito atrasada com a mulher que lhe ensinara sobre o amor antes de a dor a fazer esquecer. Acho que estou pronta, disse Catarina de repente, virando-se para encará-lo. Pronta para quê?
Perguntou Miguel, embora algo na sua expressão sugerisse que já sabia. Pronta para deixar de ter medo, respondeu ela. Pronta para admitir que o que aconteceu naquela noite não foi apenas sobre salvar o meu emprego ou eu tornar-me uma chefe melhor. Foi sobre duas pessoas que tinham construído muros a encontrar uma porta neles. O coração de Miguel acelerou quando olhou nos olhos dela. Olhos que já não continham o cálculo frio que conhecera durante anos, mas que brilhavam com algo quente e genuíno. Catarina, começou ele, mas ela abanou a cabeça. Deixe-me terminar. Passei toda a minha vida adulta convencida de que vulnerabilidade era fraqueza, que precisar dos outros era uma falha a ser corrigida. Afastei qualquer um que pudesse ver para lá das minhas defesas, porque não conseguia suportar a ideia de perder alguém de quem me importasse outra vez. Ela respirou fundo. Mas ver-te com a Beatriz, ver como o teu amor por ela te torna mais forte, não mais fraco, mudou tudo o que eu pensava saber. Miguel estendeu a mão para a dela, entrelaçando os dedos. Para o que vale, mudaste tudo para nós também. A Beatriz costumava perguntar por que é que eu parecia sempre cansado. Agora pergunta quando é que a doutora Catarina vem outra vez. Os olhos de Catarina brilharam com lágrimas não derramadas. E quanto a ti, Miguel, o que é que perguntas? O momento estendeu-se entre eles, cheio de possibilidade. Ao longe, a risada de Beatriz flutuava na brisa da primavera. Pergunto, disse Miguel suavemente, se considerarias fazer parte da nossa história por mais do que apenas este capítulo. A resposta de Catarina não veio em palavras, mas na forma como se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles com um beijo que pareceu tanto um fim como um começo. 1 ano após aquela fatídica sexta-feira à noite, Miguel estava na porta do que fora o apartamento frio e impessoal de Catarina, agora transformado com fotografias de família, desenhos de Beatriz e o caos confortável de uma casa cheia de amor. Catarina estava na cozinha, a tentar recriar a receita de lasanha da mãe, enquanto Beatriz ajudava polvilhando queijo a mais por cima. Nenhuma delas reparara que ele as observava ainda, e Miguel aproveitou o momento para saborear a cena. Se alguém lhe tivesse dito há 2 anos que a sua chefe tirana se tornaria na mulher que fazia a sua filha rir descontroladamente e que olhava para ele como se tivesse pendurado à lua, ele teria achado que estavam delirantes. No entanto, ali estavam, a construir algo belo do começo mais improvável. Vais ficar aí a noite toda, ou vais ajudar-nos com este desastre culinário? Chamou Catarina, finalmente reparando nele. Miguel juntou-se a elas na cozinha, deixando um beijo na cabeça de Beatriz e outro nos lábios de Catarina. Só a apreciar à vista. Mais tarde, naquela noite, depois de Beatriz ter ido para a cama e eles se sentarem juntos na varanda, com vista para as luzes da cidade, Catarina entregou-lhe um pequeno pacote embrulhado. "O que é isto?" perguntou Miguel surpreso. "Abre e vê", respondeu Catarina, um nervosismo incomum na voz. Lá dentro estava uma primeira edição do livro infantil que o pai lhe lera inúmeras vezes, aquele que mencionara uma vez há meses de passagem. "Como encontraste isto?" perguntou, passando os dedos reverentemente pela capa. "Tenho os meus truques", disse Catarina com um pequeno sorriso. "Lê a inscrição." Miguel abriu o livro para encontrar a elegante caligrafia de Catarina na primeira página. Para Miguel e Beatriz, algumas pessoas salvam outras sem perceber que estão a salvar-se a si próprias no processo. Obrigada pela segunda oportunidade que não sabia que precisava. Prometo passar o resto da minha vida a certificar-me de que nenhum de nós esquece o que mais importa. Todo o meu amor, Catarina. Abaixo da inscrição estava uma pequena caixa de veludo. Miguel olhou para Catarina, o coração a bater forte. "Não sou muito boa nisto", admitiu Catarina, pegando na caixa dele com mãos ligeiramente trêmulas. "Nunca o fiz antes, mas sei que quero fazer parte da vossa história, tua e da Beatriz,
para todos os capítulos que vierem. Ela abriu a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Não estou a pedir para substituir ninguém ou para mudar o que tu e a Beatriz construíram juntos. Estou a perguntar se pode haver lugar para mim na vossa família. Oficialmente, permanentemente, completamente. Miguel olhou para a mulher à sua frente, a mulher que outrora tornara a sua vida profissional miserável, que se transformara através de pura determinação e amor, que agora olhava para ele com uma esperança tão vulnerável e soube que só havia uma resposta possível. Sempre houve lugar para ti, disse ele, puxando-a para os braços. Estávamos apenas à espera que encontrasses o caminho para casa. Enquanto se abraçavam sob as estrelas, ambos a pensar no caminho improvável que os trouxera àquele momento, Miguel não podia deixar de se maravilhar com como um único ato de bondade numa noite escura mudara tudo. Às vezes, os cruzamentos mais importantes das nossas vidas não se anunciam com fanfarra. Às vezes chegam como chamadas telefônicas inconvenientes em noites de sexta-feira, como momentos de compaixão quando o ressentimento seria mais fácil, como segundas oportunidades dadas sem expectativa de retorno. E às vezes, se formos suficientemente corajosos para atender essas chamadas, para oferecer essa compaixão, para dar essas segundas oportunidades, encontramo-nos exatamente onde devemos estar, com pessoas que sempre foram destinadas a fazer parte da nossa história. No dia seguinte, quando Miguel acordou com o cheiro de panquecas a vir da cozinha e o som de Beatriz e Catarina a rir juntas, soube que aquela era a resposta a uma pergunta que nunca soubera fazer. A família não era apenas algo em que se nascia, era algo que se escolhia construir dia após dia com as pessoas que faziam o coração sentir-se em casa. Catarina virou-se quando o sentiu entrar na cozinha, o anel agora no dedo dela a captar a luz da manhã de Lisboa que entrava pela janela. "Bom dia", disse ela com um sorriso que ainda o surpreendia pela sua ternura. "Pai", exclamou Beatriz, "a Catarina está a ensinar-me a fazer as panquecas da avó dela." Miguel observou as duas, a mulher que fora a sua chefe tirana e a filha que era o seu mundo inteiro, agora unidas por farinha e risos, e sentiu algo aquecer no peito. Gratidão, talvez. Ou simplesmente a certeza tranquila de que às vezes as melhores histórias começam nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais inesperadas. "Então", disse Catarina, estendendo-lhe uma espátula, "vais ficar aí parado ou vais ajudar a tua família a fazer o pequeno almoço?" "A tua família." As palavras ecoaram na mente de Miguel, carregadas de promessa e possibilidade. Ele pegou na espátula, beijou Beatriz no topo da cabeça e pousou a mão nas costas de Catarina num gesto que já se tornara natural. "Estou exatamente onde devo estar", disse ele calmamente. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Miguel como Catarina acreditaram que os finais felizes não eram apenas para contos de fadas. Eram para pessoas corajosas o suficiente para atender o telefone à meio da noite, para oferecer bondade quando seria mais fácil virar as costas, para acreditar que toda a gente, incluindo eles próprios, merecia uma segunda oportunidade. Às vezes, os começos mais bonitos surgem dos lugares mais improváveis. E às vezes, um único momento de bondade pode mudar tudo.